Salário, férias, FGTS, 13º, hora extra e previdência social. Você provavelmente sabe do que eu estou falando. Direitos trabalhistas foram conquistados depois de muitos anos de luta, mas nenhum desses direitos faz parte da carreira de um cientista no Brasil. Oficialmente, cientistas não trabalham no Brasil. O cientista é um profissional que faz ciência, é a pessoa que gera conhecimento na sociedade. Quando você assiste esse vídeo, é porque cientistas entenderam como projetar imagens usando as propriedades dos materiais do seu telefone. E você só está vivo hoje porque descobriram antibióticos. Em 1928, Alexander Fleming estava tentando encontrar uma substância que matava bactérias, porque muitos soldados morriam de infecção generalizada depois de se ferirem em batalha. O laboratório dele estava uma bagunça. Quando ele ia jogar fora uma placa de cultura de bactéria, viu que ela estava mofada, mas que ao redor do mofo não cresciam bactérias. Antes dessa descoberta, raramente alguém passava dos 40 anos. Cientistas são essenciais. O que fez os Estados Unidos serem a potência que são hoje foi a ciência. O GPS e a própria internet surgiram por causa de necessidades militares e hoje fazem parte do nosso cotidiano. Em 1957, quando a Rússia lançou o primeiro satélite da humanidade, o Sputnik 1, que hoje está na sua 5ª versão sendo injetado no seu braço, brincadeira, Sputnik é só o nome da vacina russa. Quando a Rússia lançou o Sputnik 1, os Estados Unidos ficaram destroçados na corrida espacial e decidiram fazer de tudo para conseguir mandar o homem para o espaço. Fundaram a NASA para coordenar todas as atividades de pesquisa espacial não militar. Mas a NASA tinha um problema. As tecnologias que hoje lançam foguetes ao espaço não existiam. Nesse momento, o governo começou a incentivar diretamente empresas que desenvolvessem essas tecnologias e também patrocinou cientistas que fizessem qualquer pesquisa que ajudasse o ser humano a ir ao espaço. A ciência básica desenvolvida nas universidades começou a ser usada para o bem da nação, em uma estratégia de longo prazo. Foi nessa época que surgiu o Vale do Silício, que você provavelmente já ouviu falar. Ele é um ecossistema de inovação formado por universidades e empresas dedicadas a colocar novas tecnologias no mercado. Para você ter uma ideia da importância dessa região para o desenvolvimento dos Estados Unidos, os cientistas da Universidade de Stanford já fundaram mais de 1000 empresas que sozinhas faturam mais que o PIB de todos os estados brasileiros, com exceção de São Paulo. Mas por que eu estou falando isso para você? Aqui no Brasil, os cientistas não são reconhecidos como trabalhadores. Eles não são reconhecidos como profissionais que podem mudar a realidade de um país. Para ser cientista no Brasil, uma pessoa precisa entrar na graduação, basicamente em qualquer área de interesse. Durante o curso, ela procura um laboratório para fazer iniciação científica, que nada mais é que o primeiro passo na carreira. É como se fosse um estágio em que ela vai desenvolver um projeto de pesquisa. E o problema começa aí. Essa pessoa que tem nas mãos o poder de começar a investigar e descobrir um universo de possibilidades ganha R$400 por mês para fazer esse trabalho. E esse valor não é reajustado desde 2013. Mas o problema, galera, tá só começando. Depois da graduação, a única forma de alguém que quer ser cientista trabalhar com ciência é fazendo um mestrado e um doutorado. Os mestrandos e doutorandos são quem faz a pesquisa científica no Brasil. Eles estudam um assunto específico, geram hipóteses que ainda não foram exploradas, fazem experimentos para testar essas hipóteses, interpretam os dados e dão as respostas necessárias. Mas, por incrível que pareça, isso não é considerado emprego no Brasil. Mestrado e doutorado não é um trabalho formal. Esses profissionais são vistos, na verdade, como estudantes, não como profissionais qualificados que estão gerando conhecimento para o país e contribuindo para o crescimento da própria universidade. E as consequências disso são terríveis. Como mestrandos e doutorandos não são considerados trabalhadores, eles não recebem salário. Eles recebem uma bolsa de uma agência de fomento estadual ou diretamente de agências federais como o CNPq e a CAPES. E esse termo bolsa passa a ideia errada de que é um auxílio, uma bolsa assistencial, não um salário. Para piorar, essa bolsa não é reajustada também há 8 anos pelas agências federais. Como mestrandos e doutorandos não são formalmente considerados trabalhadores, eles não têm nenhum direito trabalhista, não têm férias, FGTS, INSS, 13º. E muitas vezes as bolsas exigem dedicação exclusiva, tirando qualquer chance dessas pessoas adquirirem experiência no mercado ou terem uma outra fonte de renda. Essa é a realidade do cientista no Brasil. Pô, eu tinha que estimular esse pessoal a virar cientista nesse canal, né?
Mas aqui eu estou falando das pessoas que recebem essa bolsa, porque uma parte dos jovens cientistas do Brasil estão trabalhando sem receber nada devido aos sucessivos cortes no orçamento destinado à ciência e tecnologia. Mas vamos supor lá que o nosso cientista iniciante, que por sinal é o mesmo nome da categoria de membros que apoiam aqui o canal e tem acesso ao nosso grupo lá do Telegram, vamos supor que ele realmente queira seguir na carreira. O que acontece com ele depois do mestrado e doutorado? Você acha que o mercado vai absorver esses profissionais e eles finalmente vão ser contratados como cientistas? Enquanto no mundo só 2% dos mestres e doutores ficam desempregados, no Brasil a gente tem o contrário. A cada 100 doutores, 25 estão desempregados. A cada 100 mestres, 35 estão sem emprego formal. E dos que estão empregados, a maioria não é contratada como cientista. Isso porque, apesar de existirem institutos de pesquisa tipo a Fiocruz e o Butantan no Brasil, 95% da ciência é feita nas universidades. E as universidades não contratam pesquisadores, elas contratam professores que, além de darem aulas, vão dedicar sua carreira à pesquisa científica. Então, os mestres e doutores tentam concursos cada vez mais escassos para serem professores universitários, que um dia, quem sabe, terão seus próprios laboratórios e seus próprios alunos de mestrado e doutorado. E a rede privada não absorve esses cientistas tão capacitados? Acontece, pessoal, que a maioria das empresas não fazem pesquisa no Brasil. A maioria das empresas não geram empregos para cientistas no Brasil. E com isso, elas não inovam. Nós não temos empresas fazendo pesquisa como existe nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos. Quase toda essa tecnologia que a gente tem aqui é importada. São raras exceções. Desde 2005, a gente tenta copiar esse modelo de desenvolvimento científico dos Estados Unidos, mas não existem incentivos federais suficientes para as empresas se aproximarem das universidades e absorverem profissionais capacitados. As estratégias de parcerias entre empresas e universidades são muito limitadas e muitas vezes vistas com preconceito, achando que as empresas só pensam em lucro e querem se apossar do conhecimento, sem devolver algo em troca. Mas deixa eu te contar como é que isso acontece. Universidades geram patentes. Empresas compram o direito de comercializar essas tecnologias patenteadas e parte dos lucros das vendas retorna para a universidade para gerar novas pesquisas. E pesquisas iniciais em universidades são a base para qualquer tecnologia que existe. Todos os países do mundo que hoje são desenvolvidos usaram a ciência dessa forma. Até a China, que por anos copiou tecnologias, hoje é uma das maiores exportadoras de tecnologias e de cientistas. Se eu te convidar a entrar em qualquer laboratório de um país desenvolvido, sempre vai ter um chinês absorvendo conhecimento por lá. A diferença é que quando ele voltar lá para a China, ele vai ter onde aplicar o conhecimento novo. Com todo esse cenário da ciência no Brasil, não é à toa que cada vez mais mestres e doutores tentam sair do país, o que a gente chama de fuga de cérebros. E diferente dos chineses que são incentivados a voltar para o país, os brasileiros nunca mais voltam. Você deve ter visto que vários cientistas que nós convidamos para as lives aqui no canal fazem as suas pesquisas fora do país, não é mesmo? O país não dá esse incentivo para eles aqui. E não é de hoje. Esses sucessivos cortes que se intensificaram durante a pandemia estão acabando com o presente e o futuro do nosso país. E eu sei que esse vídeo pode deixar você meio sem entender de onde veio essa ideia da gente. Mas hoje, dia que esse vídeo está sendo lançado, é o dia do trabalho. Mas como eu expliquei no vídeo, infelizmente esse dia não existe para cientistas no Brasil. O Olá Ciência é um canal de divulgação científica e nós dependemos de ciência para fazer o nosso trabalho. E você precisa da ciência para poder me assistir. O meu sonho, pessoal, é que a ciência brasileira seja mais valorizada para eu poder te apresentar muito mais do que os nossos cientistas fazem. Eu quero que o Brasil desenvolva a sua própria vacina e exporte isso para outros países, ao invés de ficar dependendo de insumos. E eu te garanto, isso tudo que está acontecendo hoje está rolando porque nós não temos dado o devido valor à ciência no Brasil. Quando você ouvir um cientista reclamar porque um reagente ficou preso na importação, que a luz do laboratório acabou e ele perdeu anos de pesquisa, que a pesquisa dele foi queimada num incêndio, acredite, cientistas trabalham no Brasil, mas ninguém parece prestar atenção nisso. Seja um apoiador da ciência, clicando no gostei aí embaixo, se inscrevendo no canal e se tornando um membro. E como presente, eu deixo aqui para você 2 vídeos. O primeiro em que eu entrevistei o cientista brasileiro que descobriu o maior vírus do mundo e o segundo que conta a história da cientista que descobriu como revolucionar a engenharia genética. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!